Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, então eu fiz algumas modificações ali no Moodle, né? Coloquei os arquivos da aula passada, coloquei os vídeos das outras aulas e então disponibilizei ali uma sala de entrega daqueles exercícios com aquelas desigualdades, tá? E então eu vou comentar na aula de hoje, né? Os exercícios aqui da página 7 do livro. Para a gente fazer uma análise aqui do desenvolvimento da solução. Depois, então, eu vou comentar sobre o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai começar a estudar as relações de equivalência lá na página 12 do livro. Então, assim, só para lembrar, né, a questão do direito de imagem, que a universidade colocou esse aviso aqui no Moodle, que os alunos e professores se declaram e autorizam que as aulas síncronas sejam gravadas e disponibilizadas na plataforma Moodle exclusivamente no contexto da turma, respeitados os fins acadêmicos e educacionais aos quais se destinam, não podendo reproduzir e compartilhar em qualquer modalidade midiática, plataformas ou demais ambientes virtuais. Então, é facultado aos estudantes a opção de desativar suas câmeras e microfones, neste caso, interagir e esclarecer dúvidas por texto, usando-se recursos de chat e troca de mensagens, incorporadas às plataformas Zoom, Teams e Moodle. E, por fim, né, comunicamos que cada participante da aula é pessoalmente responsável por seus atos e suas manifestações, devendo responder por qualquer dano ou ofensa causada a terceiro. Então, é só uma mensagem para esclarecer essa questão dos direitos de imagem, né? Então, vocês podem participar das aulas com a câmera desligada, não tem nenhum problema. E aqui, então, na página da álgebra B, pessoal, aqui no início tem o link para o livro texto, né, que eu reproduzi, eu fiz algumas fotos das páginas do livro e compartilhei lá no meu Drive. Tá? Então, se vocês acessarem aqui nesse tópico, vocês vão encontrar as páginas do livro disponíveis lá para vocês, né, para quem não tem o livro. Tem o plano de ensino aqui, né, com as nossas atividades planejadas. Tem os links dos vídeos, né, onde a gente fez alguns estudos. Então, no início teria os conjuntos, os exemplos, né, iniciais. E na semana passada, o estudo de funções, propriedades das funções injetoras, bijetoras, em especial a função de primeiro grau que a gente estudou na aula passada, alguns exemplos. E aqui, então, os textos de apoio, tá? Aqui, ó, nessa tarefa teste, então, aqui alguns de vocês já entregaram lá, né, aqueles exercícios para eu fazer uma verificação se estão de acordo, usando anotação, desenvolvimento, conclusão, etc. Eu até já dei retorno para vocês lá no próprio Moodle, fiz alguns comentários, tá? Peço que vocês leiam, por favor. E aqui, ó, para Camila e para o Guilherme, eu deixei aqui, abri um tópico, apresentação de trabalho, só para os dois, porque os dois foram os únicos que apresentaram, né, a solução daquele exercício lá na quarta-feira passada. Tá? Então, cada um deles entra ali e coloca o texto correspondente àquela apresentação. Tá?
Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aqui? A tarefa é para postar até amanhã, né? Vou aumentar o volume aqui só um pouquinho. Pode repetir, por favor? A tarefa é para postar até amanhã, certo? A, a, a Essa tarefa tarefa. dessa Isso. acho que é até quarta-feira, Camila, hoje. Tá. Não, só para confirmar, porque, como o senhor falou, eu já fiz, mas falta escrever numa folha bonitinho separado, né, do caderno para postar. Mas até amanhã eu já estou postando. Tá certo. Bueno. Então, pessoal, eu fiz o seguinte, né, para eu organizar aqui o desenvolvimento. Então, eu vou fazer aqui o desenvolvimento dos exercícios, porque alguns de vocês já me entregaram e eu fiz alguns comentários e observei, então, que, né, o pessoal ainda tem dúvidas a respeito de como, né, apresentar, digamos assim, né, escrever na anotação usual. Vou fazer aqui o exercício 8B. Tá? Então, o exercício 8B diz o seguinte: eu tenho esse conjunto aqui. Números reais que satisfazem duas condições. Tá? O x ao quadrado é maior ou igual a 4 e tem uma outra condição que diz que o x ao quadrado é menor do que 9. Né? Bom, então tem duas formas de resolver esse tipo de exercício, sendo que um deles é analítico, digamos assim, usando propriedades, né, do módulo e dessas desigualdades envolvendo a função quadrática. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho eu vou inserir aqui uma propriedades, né? Então, por exemplo, se eu tiver esse tipo de desigualdade aqui, x ao quadrado, digamos, maior ou maior ou igual, tá? Tanto faz, do que a, né? Isto aqui equivale às seguintes condições, são duas condições equivalentes, tá? A esta condição aqui. Então, se o x ao quadrado é maior que ao quadrado, se o x ao quadrado é maior do que a, o a é uma constante positiva, tá? Então, isso equivale a dizer que o x é maior do que a ou o x é menor do que menos a. Isso é uma propriedade. Se for maior ou igual aqui, é maior ou igual aqui, né? E uma outra, vamos destacar aqui esse fato, ó, que o a deve ser uma constante positiva. Um real positivo. Tá? E se eu tiver, por outro lado, uma desigualdade menor, né, no lugar do maior, por exemplo, x ao quadrado menor do que a, então isso vai ser equivalente a dizer que o menos a é menor do que o x, que por sua vez é menor que o a. Então essas são propriedades, né, válidas quando eu tenho que resolver essas desigualdades envolvendo a função quadrática. Então, por exemplo, esta desigualdade aqui, essa desigualdade aqui vai ser equivalente à seguinte situação. Vamos botar aqui. Como eu tenho uma desigualdade que envolve o símbolo do maior ou igual, eu vou pegar esta situação aqui, ó. Aqui, desculpe, faltou o raiz de A. Vamos corrigir aqui.
região e aqui menos da região. E aqui a mesma coisa. Assim. Então, por exemplo, no caso aqui dessa desigualdade, né? Então eu tenho que o x ao quadrado maior ou igual a 4 equivale a dizer que o x é maior ou igual, vou achar o símbolo maior ou igual aqui, a raiz de 4, vamos fazer aqui passo a passo, tá? Raiz de 4, ou o x vai ser menor ou igual a menos a raiz quadrada de 4. Tá? Então, se a gente resolve isso aqui, né, esta condição equivale a dizer que o x é maior ou igual a 2, ou x é menor ou igual a menos 2. Esse ou que aparece aqui, ele é o ou de união, né? O x pode satisfazer uma condição ou outra. Por exemplo, vamos imaginar o x igual a 3. 3 ao quadrado é 9, que é maior que 4, satisfaz a condição. Ou se o x for menos 5. Menos 5 ao quadrado é 25, que é maior ou igual a 4. Né? Então, se o x satisfaz uma condição ou a outra, né, ele vai satisfazer essa condição dada inicialmente. Ok? Então, eu vou colocar aqui a equivalência. Na linguagem de intervalo, que é o objetivo, né? Então, x maior significa que o x, ele pertence, vou achar aqui, ele pertence ao intervalo que vai de, que é intervalo fechado no 2, né? Até o símbolo do infinito. Né? Esse ou aqui, ó, significa que eu vou fazer a união com o intervalo que, como é usual, o outro intervalo vai ser de menos infinito até menos 2, o usual é a gente escrever, né, na forma de intervalos com valores de x crescentes. Né? Então, eu vou botar aqui, ó, de menos infinito até menos 2, unido com um intervalo fechado em 2 até mais infinito. Então, essa primeira condição equivale a esta união de intervalos aqui. Né? Tem uma segunda condição que deve ser satisfeita, que é essa aqui. X ao quadrado menor que 9. Né? Certo? Então, vamos lá. Isso aqui, de acordo com a propriedade ali que envolve a função quadrática, vamos achar aqui, ó, aqui, ó, eu tenho que usar esta condição aqui, então vai ficar menos a raiz de 9, que é menor do que x, que é menor do que a raiz quadrada de 9. Isso equivale a dizer, então, que eu tenho que o x vai de menos 3 até 3. Né? Ou seja, o x, ele é um elemento, vou escrever lá a notação matemática, que vai de no intervalo de menos 3 até 3. Então, o que eu tenho? Por um lado, o x nesse intervalo aqui, e por outro esse. E eu tenho que fazer aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer a intersecção dessas duas condições. Né? Eu tenho que pegar
esse intervalo aqui, vamos ver se eu consigo captar aqui. Tem que pegar esse intervalo. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é um conjunto. Eu vou fazer a intersecção, né, porque eu tenho aqui, ó, ele tem a intersecção desse conjunto com esse conjunto aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Certo? Então vejam, eu tenho que pegar elementos que estão no intervalo de menos infinito até menos 2, unido com o intervalo de 2 a mais infinito, incluindo o menos 2 e o 2, e fazer a intersecção com o intervalo de menos 3 até 3. Então, a intersecção desses dois conjuntos vai me dar o intervalo que vai ser de menos 3 até o ponto do menos 2, né? Fechado aqui, ó. E eu vou, então, unir com esse intervalo, que vai de 2 até o ponto 3. Então, essa é a resposta, né? A conclusão que a gente chega, que este conjunto aqui ele é igual à união desses dois intervalos, né? Quer ver? Ó, vamos fazer aqui ó, algumas verificações aqui. Né? Por exemplo, sempre bom fazer, né, pessoal? Porque às vezes a gente pode se enganar em alguma conta, né? Então, se a gente faz algumas verificações, a gente pode identificar, né, que tem algum problema, e aí, então, vamos pegar um ponto, sei lá, menos 2,5, né? Menos 2,5 é um elemento que está dentro desse conjunto, né? Porque ele é um elemento que está entre menos 3 e menos 2, né? Então ele pertence ao conjunto A, certo? Vamos fazer aqui a verificação, né? Ó, pega esse elemento ao quadrado. Vamos fazer uma continha aqui bem simples, ó. Menos 2,5 ao quadrado. Se vocês fazem uma conta, vai dar 6,25. Tá? Satisfaz as duas condições, ó. Isso aqui é maior ou igual a 4. Né? Este número é maior ou igual a 4 e também é menor que 9. Então, satisfaz as duas condições. E, por outro lado, se vocês pegarem, sei lá, um número, o 3, por exemplo, né? Por que o 3 a extremidade é aberta, tanto nesse intervalo aqui, ó, menos 3, quanto nesse intervalo o 3, né? O 3 não pertence ao conjunto, por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, então não vai satisfazer esta segunda condição aqui, ó, né? Certo? Então o 3 não pertence ao conjunto. Vamos ver se eu encontro aqui, ó. Ah, tem as negações. 3 não pertence ao conjunto A, né? Porque 3 ao quadrado, ó. Se eu botar o 3 aqui, é igual a 9. Né? Satisfaz a segunda condição. Que é essa aqui. Certo? Então, essa é a razão pela qual, né, as duas extremidades são extremidades abertas. Né?
Então, vocês podem pegar qualquer número dentro desse intervalo aqui, unido com esse aqui, qualquer ponto, 2,8, 2,5, 2,1, e algum negativo, vai satisfazer tanto a primeira quanto a segunda condição. Tá? Então, essa é a solução. Então, vejam, ó, eu estou fazendo aqui de uma maneira. Vocês fizeram, por exemplo, pegando primeiro a igualdade, né? Então, alguns de vocês fizeram assim, igualar o x ao quadrado igual a 4, então calcular a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2, que é a solução da equação de segundo grau, e aí usaram, né, um resultado de forma semelhante ao que eu estou usando aqui. Tá? Então, tudo bem. Isso aqui é só que tem que apresentar, o que eu estou fazendo aqui, destaque é que tem que apresentar na anotação de intervalo. E o que aconteceu aqui, né, alguns de vocês deixaram, digamos, os resultados meio soltos ali, então por isso que eu estou... E no final tem que escrever isso aqui, pessoal. Isso aqui, né, vocês têm que procurar e desenvolver esta habilidade, né? Faz contas, tal, tem um texto lá, no final tem uma conclusão. Tá? Isso é importante, porque vai organizar o pensamento de vocês, né, na hora de vocês explicarem para alguém, né, isso é muito importante. Daqui a pouco vocês vão ser professores, né, e podem ser tanto professores em escolas, pode dar aula particular, enfim. Né, a vida de professor é uma carreira, né, que oferece muitas oportunidades. Tá? Vocês podem ser professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Né? Então, as oportunidades vão surgindo, né? Então vocês têm que estar preparados, né, para aproveitar as oportunidades que forem surgindo. Então, aqui nesse exercício, aqui tem uma outra condição, que é eu vou em vez de ser e, é ou. Né? Então, significa que, satisfazendo uma condição ou outra, o x está dentro do conjunto. Né? Basta que satisfaça uma condição. Então, a gente tem que pensar assim, qual é a condição mais fraca, né? Ó, porque veja, se o x ao quadrado for maior ou igual a 1, tá? Ele já vai ser suficiente, né, para que a condição seja satisfeita, certo? Mas vamos lá, ó, essa condição aqui, vamos fazer as contas aqui, enter aqui para ter mais espaço. Essa condição aqui equivale, está ali já, vamos botar a setinha. Ó, então, o x vai ser maior ou igual... Um pouco chato isso aqui, pessoal, mas é o que temos. Raiz quadrada de 2, né? Ou o x vai ser menor ou igual menos a raiz quadrada de 2. Tá? Esqueci de tirar a raiz quadrada aqui, né? Depois, aqui, ó. Depois a gente, vamos aproveitar aqui, vamos fazer as duas desigualdades, só para um tempinho aqui, ó. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui vai dar raiz de 1 ou menos raiz de 1, né? Então, aqui, nesse primeiro caso, o que acontece? Vocês vão ter uma condição que é a seguinte, o x, vamos pegar esse negativo aqui, o x vai ser um elemento do intervalo de menos infinito, até menos a raiz de 2. Aqui a gente não vai extrair a raiz, né, pessoal? Porque aqui a gente vai botar o símbolo do colchete, né? Unido com
o símbolo do colchete, a raiz quadrada de 2, vírgula, o mais infinito, para fechar ali, né? E aqui, ó, a gente vai pegar e vai copiar isso aqui, ó. A raiz quadrada de 1 é 1, né? A gente vai só adaptar aqui, ó, vai ficar menos 1, aqui, né? E aqui 1, tá? Então, vejam, eu tenho que pensar assim, né? Os elementos têm que ser os elementos que estão aqui ou aqui, né? Então, no final, olha só, vejam, se eu pegar um elemento que satisfaça essa condição aqui, ó, se ele for maior ou igual a 1, tá, já vai ser suficiente, né? Ele não precisa satisfazer essa aqui. Se ele satisfizer essa aqui, ele vai satisfazer essa aqui também, né? Mas ele pode ser uma ou outra, né? Certo? Tá bom? Então, a conclusão... Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 2. A gente fazer um testezinho aqui, ó. A raiz quadrada de 2 é em torno de 1,4, né? Isso. Vamos escrever aqui. É 1,4 aproximadamente, tá? Opa. Então, digamos, esse conjunto aqui, ó, né? Esse conjunto de menos infinito até menos raiz de 2 é, digamos, menor, né, do que esse aqui, certo? Mas vamos pegar um número, fazer um teste. Ó. X igual a 1,1. Né? Se eu fizer x ao quadrado, vai dar x ao quadrado vai ser 1,21 ao quadrado. Se eu escolher esse 1,1, desculpe, 1,1, né? 1,1 elevado ao quadrado, que eu já fiz a conta aqui, ó, que dá 1,21, tá vendo? Vejam que satisfaz essa condição aqui, ó. Isso aqui já é satisfeito. Então, esse x pertence ao conjunto, né? Ao conjunto A, porque ele é um elemento e quando a gente eleva ao quadrado, ele satisfaz uma das condições. Isso aqui pertence. Né? Certo? Então, ele não precisa ser maior do que a raiz de 2, né? O próprio x. Eu vejo que esse número aqui, ó, é menor que 1,4. Então, o que vai prevalecer aqui, ó, é esse conjunto. Ele será igual à união desses dois intervalos aqui. Certo? Que vocês poderiam escrever, né, aqui ele pede para escrever, no enunciado, né, escrever os seguintes conjuntos lá com união de intervalos. Então, é a resposta aí do item C. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Sobre alguns desse desenvolvimento. Tranquilo? Tá. Então, voltando aqui aos nossos conteúdos, pessoal, deixa eu só voltar aqui.
Então, eu vou começar a falar aqui no livro sobre o assunto lá, o tópico 1.3 do livro, tá? Na versão que eu tenho aqui, ó, lembrando, né, para a gente se organizar, né, pessoal, eu tenho aqui a 6ª edição, tá? Tem a 6ª edição. Então, eu vou falar aqui da página 12 do livro. Aqui, ó, 6ª edição. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a cópia, vocês podem acessar lá no link do Moodle, essa cópia está disponível lá. Então tem essa figurinha aqui. Deixa eu ver se não ficou. Tá. Estão enxergando bem a fonte ali, pessoal? Muito bem. Então, assim, o que é uma relação de equivalência, né, pessoal? A relação de equivalência primeiro, a gente tem que supor, né, um conjunto que tenha uma relação entre pares de elementos do conjunto A. Então, a gente vai dizer que o X e o X' que pertencem ao conjunto A estão relacionados, né, e a gente vai denotar por XR, X'. E se eles não estiverem relacionados, a gente vai escrever XR com R cortado, né, X'. Tá? Essa é a ideia ali da representação da relação entre elementos de um conjunto. Tá? E que tipo de relação pode existir, pessoal? Olha, vários tipos de relação. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, um conjunto de pontos que é uma reta. Né? Então, existem pontos que pertencem à reta, existem pontos que não pertencem à reta. Né? Tem um conjunto de pontos que é um plano. Então, existem pontos que pertencem ao plano e pontos que não pertencem. Certo? E entre esses pontos do plano pode haver alguma relação entre eles. Tá? Então, a ideia é que eu possa estabelecer uma regra e essa regra vai ser chamada de relação de equivalência, né, se forem satisfeitas 3 propriedades simultaneamente. Ó. O X tem que estar relacionado com o próprio X, né, que a gente chama de relação reflexiva, e a segunda propriedade diz que se o X estiver relacionado com o X', então o X' está relacionado com o X, que a gente chama de propriedade simétrica da relação de equivalência, e a terceira propriedade diz que se o X estiver relacionado com o X' e o X' relacionado com o X duas linhas, então o X está relacionado com o X duas linhas. Tá? Então, estas 3 propriedades que são chamadas de propriedade reflexiva, simétrica e transitiva, quando são válidas numa única relação, elas formam o que a gente chama de uma relação de equivalência. Tá? Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, ó, que é o que o autor apresenta aqui. Ó. Ó, vou considerar uma função f de um conjunto A no conjunto B e uma relação de equivalência definida da seguinte forma. O x e o x' que pertence a A, eu vou dizer que o x' que o x está relacionado com o x', esse símbolo aqui, o til, é uma forma de dizer o x está relacionado com o x' se a f de x for igual a f de x'. Tá? Então, evidentemente que esta relação ela vai ser uma relação de equivalência. Ó. Por quê? O x está relacionado com o x. Né? A f de x é igual a f do próprio x. Então, o x está relacionado com o x. Se o x está relacionado com o x', então a f de x é igual a f de x'. Se eu trocar a ordem, né, significa que a f de x' é igual a f de x, portanto, o x' está relacionado com o x. E por último, que a propriedade é transitiva. Né? Se o x está relacionado com o x', então a f de x e a f de x' são iguais.
Se o x' está relacionado com o x duas linhas, é porque o f de x' é igual a f de x duas linhas. Então, a f de x vai ser igual a f de x duas linhas, portanto, o x estará relacionado com o x duas linhas, né? Certo? Então, isso aí é bem fácil de ver esta propriedade. Então, uma relação de equivalência, ela, quando definida num certo conjunto, e vai ser representada pelo símbolo do tio, se eu escolher um elemento x pertencente ao conjunto A, nós vamos definir agora o que chamamos de classe de equivalência x do elemento x em relação à relação de equivalência. E essa classe de equivalência, que é representada pelo x barra, vai ser o conjunto dos elementos que pertencem ao conjunto A, tais que o A está relacionado com o x. Tá? Então, a classe de equivalência de um elemento é o conjunto de todos os elementos do domínio da função que estão relacionados com o x pela relação de equivalência. Quer ver? Ó, vamos fazer um exemplo aqui bem ilustrativo aqui. Ó. Exemplo, classe de equivalência. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vou fazendo aqui, pessoal, vocês, por favor, perguntem, né, se tiver alguma dúvida. Serão bem-vindas as perguntas. Então, vamos imaginar aqui uma função, deixa eu achar a flechinha aqui, do conjunto dos números reais, no próprio conjunto dos números reais, que faz o seguinte, pega um elemento x, né, e leva um elemento que é a f de x, definida pela seguinte lei, seno de x. Tá? Vou botar entre parênteses. Então, olha só, vamos analisar os pontos do domínio, que a classe de equivalência aqui é um subconjunto de pontos do domínio. Vamos analisar os pontos do domínio em que seno de x é igual a zero. Tá? A gente sabe que os valores do seno variam, né, entre menos 1 e 1. Né, pessoal? O conjunto imagem da função seno tem um valor mínimo que é menos 1 e um valor máximo é 1. As imagens variam, então, continuamente de menos 1 a 1. Então, eu pego, por exemplo, os pontos, eu quero identificar quais são os pontos do domínio dessa função em que o seno é igual a zero. A gente sabe, né, que a solução para essa pergunta, né, se eu quiser descobrir todos os números reais em que o seno de x é igual a zero, a gente sabe que existem infinitos pontos. Né? O x tem que ser igual a, vamos botar aqui pontinhos, né, menos 2 vezes o π. Cadê o π? Vamos encontrar ele aqui. Menos π. Cadê? Do zero, no próprio π, o 2π, e assim por diante, né? Certo? Ou seja, quais são os pontos? O seno de x é igual a zero, seno de x é igual a zero, se o x pudesse ser escrito assim, ó, vamos escrever aqui o x, ele for um número inteiro multiplicado por π. Né? Qualquer múltiplo inteiro de π, ele é um ponto em que o seno vale zero. Tá? Então, esta é a classe de equivalência. Então, estes pontos, estes infinitos pontos, formam a classe de equivalência de, por exemplo, eu escolho qualquer um deles, né, como representante. Posso pegar, por exemplo, como representante dessa classe o x igual a zero. Né? Certo? Até vou botar aqui. Ó.
uma classe de equivalência desse ponto. Por quê? Porque o seno de zero vale zero. Então, todos os pontos que estão dentro desse conjunto aqui, ó, ou seja, os pontos que são da forma k vezes π, onde k é um número inteiro, vamos botar aqui, eu esqueci, ó, k pertencente ao conjunto Z, né? Então k é um número inteiro. Todos os números reais dessa forma são aqueles pontos em que o seno de x vale z é igual. Então, eles são equivalentes, nesse sentido, tá, pessoal? A imagem deles é sempre o mesmo resultado, tá? Então, eu posso definir uma relação de equivalência, nesse exemplo aqui, considerando que todos os pontos que têm a mesma imagem, e no caso específico, igual a zero, são equivalentes. Eu poderia escolher qualquer outro ponto, poderia ser seno de x igual a meio, seno de x igual a menos um meio, né? Todos os pontos aqui do domínio que têm a mesma imagem, a gente vai dizer que eles formam uma classe de equivalência, ou seja, que eles são equivalentes. Nesse caso, existem infinitos pontos, mas isso não vai acontecer sempre, tá? Entendeu? Vamos mostrar outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a seguinte função. Vamos pegar aqui para tempo aqui na escrita. Considerar a função x ao quadrado. Tá? Agora, vamos pensar assim, ó. Qual é vamos botar aqui x ao quadrado menos 4, tá? Então, eu pergunto assim, ó, qual classe de equivalência os pontos em que a f de x é igual a zero. É uma pergunta semelhante ao exemplo anterior, né? Eu também igualei a zero, só que no exemplo anterior a resposta foram infinitos pontos. Mas isso não vai acontecer sempre, quer ver? Por quê? Porque agora, se eu igualar esta expressão aqui a zero, qual vai ser a resposta, né, pessoal? A solução aqui desse caso vai ser x igual a mais ou menos 2. Só tem dois pontos que satisfazem a esta equação, né? Mais ou menos 2. Né? Então, nesse caso, a classe de equivalência correspondente ao y igual a zero só tem dois pontos, mais ou menos 2. Né? Certo? Então, são os únicos, esses são os únicos pontos da classe de equivalência f de x igual a zero. Mas, veja, aqui, né, eu estou considerando diversas situações. Né? Eu posso considerar funções que dependem de mais de uma variável. Quer ver? Ó? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma função agora de duas variáveis. Ó, vamos pegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Agora vocês vão ver que vai mudar um pouco de figura. Vamos pegar aqui e botar no domínio o R2, tá? E aqui nós vamos botar então x, y. Então a nossa função será, por exemplo, essa função aqui, ó, y menos x, tá? Então eu quero saber o seguinte, eu vou dizer que, vou fazer a seguinte definição. Dois pontos, digamos, x e y, e vou botar aqui, digamos, x', y', tá? Eles são equivalentes se a f de x, y for 1.
a f de x, y for igual a f de x em y', igual a uma constante, tá? Vamos pegar, por exemplo, tá? Vamos imaginar que o valor dessa constante aqui seja 1. Tá? Supor que o k seja 1. Eu quero descobrir todos os pontos que são equivalentes por essa definição aqui, ó. Então, olha só. Eu quero saber onde é que é essa expressão. Tem que ser igual a 1. Né? Então, vejam, quantas serão as respostas? Né? Teremos infinitas respostas, ó, porque o y, se eu isolar aqui, ele vai ser igual a 1 mais x. Né? Então, os pontos, olha só, os pontos, por exemplo, vamos supor que o x seja 2. Né? Ó, vou botar aqui. Assim, pessoal, vamos supor que o x seja 2. Quanto é que vai ser o y? Vai ser 3. Né? Certo? Se o x for digamos 0, o y vai ser 1. Né? Se o x for menos 4, né? O y vai ser menos 3. Ó, todos esses pontos aqui, vou botar aqui pontinhos para indicar que são infinitos, né? São os infinitos pontos da classe de equivalência definida por igualar a função a 1. Então, eu consigo determinar uma infinidade de pontos que têm a mesma propriedade. Né? Eles têm a mesma propriedade. Ó, a imagem da função, quando calculada nesses infinitos pontos, vai ser 1. Tá? Então, é como se eu pudesse dizer assim, ó, eles, na verdade, como se fossem um ponto só. Tá? Então, é isso que significa esse termo aqui, classe de equivalência. Tá? Então, lá dentro da classe de equivalência, não existe diferença entre um ponto e outro. O que interessa é a propriedade que eles têm em comum. Né? E o que eles têm em comum? Quando eu calculo a função definida ali por y menos x, né? Quando eu calculo essa função em todos esses pontos, a imagem é sempre 1. Tá? Essa é a ideia da classe de equivalência. Né? Então, um importante exemplo que tem aqui na página 13 é o seguinte. Ó. Este exemplo aqui, ó. Exemplo 2, lá da página, essa aqui é a página 13. Ó. Deixa eu olhar, tá vendo lá? A página, o númerozinho lá em cima, ó, página 13. Tá? Exemplo 2, que diz o seguinte: vamos considerar o conjunto dos números inteiros e vamos fixar um n e vamos dizer que dois elementos são equivalentes, dois números, x e x' pertencentes a z. Eles vão definir uma classe de equivalência assim, ó, x é equivalente a x', C e somente C, x menos x' é um múltiplo inteiro do n. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou começar a explorar hoje esse exemplo e a gente vai continuar na quarta-feira. Classe de equivalência módulo n no dos números
inteiros. Tá, pessoal? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos supor, só para exemplificar, o n igual a 3, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o x igual a 5 e o x' igual a 2, o x' igual a 2, eles são equivalentes. Eles são equivalentes. Por quê? 5 menos 2, ó, 5 menos 2, vamos botar aqui, 5 menos 2 é igual a 3, né, que é um múltiplo de 3. Quando eu faço a diferença, dá um múltiplo do n que eu escolhi ali, ó, que é o n igual a 3. Tá? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, x igual a, vamos botar aqui, x igual a 28 e o x' igual a 1, também são equivalentes. Tá? Esses dois números, né, o 28, vamos escrever aqui na anotação lá da 28, ó, vamos escrever na anotação do tio ali, ó. O 28 é equivalente a 1, por quê? 28 menos 1 é igual a 27. 28 menos 1 é igual a 27, que é múltiplo de 3. Tá? Certo? Então, essa é uma classe de equivalência que permite dividir, né, no caso do módulo 3, olha só quantas classes vão ter. Né? No caso do módulo 3, tá? Vão existir exatamente 3 classes. Só. Por quê? Quando tu divide um número por 3, olha só quais são as possibilidades, pessoal. Vamos pegar um número qualquer aqui. Ó, tá? Vamos pegar um número 4. O 4, se eu fizer a divisão por 3, ó, o 4, se eu fizer a divisão por 3, vai dar 1 vezes 3 mais 1. Né? Então o resto é 1. Tá? Se eu pegar o 5, aqui, o 5, quais são as possibilidades, né? Ó, o 5 é 1 vezes 3 mais 2. Opa, cadê? Mais 2, né? E se eu pegar o 6 e dividir por 3, ó, quanto é que vai dar? O 6 é 2 vezes 3 mais 0. Né? E assim por diante, ó. O 7 já vai ser a mesma coisa que o 4. Ó. Olha só aqui, ó. O 7. Qual é a diferença do 7 para o 4? Nenhuma. Porque o 7 é a mesma coisa que 2. Ó, vou botar aqui o 7. O 7 é 2 vezes 3 mais 1. Então, o resto na divisão por 3, se eu pego o 4, o 7, vou pegar outros números aqui. Ó, vou pegar o 10. O 10 vai ser 3 vezes 3 mais 1, ó, né? Certo? Então, esses números aqui, ó, eles não têm diferença quando a gente analisa o resto da divisão deles por 3, dá sempre 1. Se eu pegar o 8, o 5, né, o 5, qual é o próximo que vai ter resto 2? É o 8, ó, quer ver, ó? O 8, quando eu faço a divisão, vai ficar 2 vezes 3 mais 2. Né? Se eu pegar o 11, né? Ó, 11 é 3 vezes 3 mais 2. Então o resto é 2. Então não tem diferença entre esses números quando eu considero o resto na divisão por 3. E aqui no caso do 6 é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar o 6, né? O 9. O 9 é a mesma coisa que 0. Né? Se eu pegar o 12, o 12 é a mesma coisa que 0. É porque ele deixa
esses números, quando a gente faz a divisão por 3, eles vão deixar o resto zero. Então, olha só que interessante, ó. Quando eu faço a classe de equivalência módulo 3, lá no conjunto dos números inteiros, só existem 3 classes. A classe do zero, que são os múltiplos de 3. Ó. Sempre que tu divide por 3, o resto é zero. Né? Existe a classe do número 1, que são aqueles números que são formados pelo 1, o 4, o próprio 1 aqui, ó. O 1, né? Quando eu escrevo aqui, ó, 1 é 0 vezes 3 mais 1. Então, ele tá na mesma classe que o 4, porque ele deixa resto 1. Então, todos os números que deixam resto 1 na divisão por 3, divisão feita com números inteiros, né, estão na mesma classe que a classe do 1. Essa aqui é a classe do 2 e essa aqui é a classe do 0. Né? Então, vejam só que interessante. Quando eu faço essa análise módulo n no conjunto dos números inteiros, tá? O módulo 3 ele vai me definir um conjunto que tem 3 elementos só. A classe de equivalência do 0, que são os múltiplos de 3, a classe de equivalência do 1, que são aqueles que deixam o resto 1 na divisão por 3, e a classe de equivalência do 2, que são aqueles números que deixam o resto 2 na divisão por 3. Tá? Então vejam que interessante, né, essa operação, né, de classe de equivalência módulo n, que é uma operação definida no conjunto dos números inteiros. Tá bom? Então a gente vai